Bom dia, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês devem estar escutando, assistindo essa aula de uma forma bem deliberada, porque estilo EAD, não é isso? Então, hoje nós temos a oportunidade de estudar sobre o surgimento da clínica e compreender também o conceito da clínica. E para que a gente discorra a respeito desse assunto, eu separei um artigo, né? Nós não temos como ter acesso, infelizmente, aos livros da biblioteca diante desse contexto pandêmico, porém, existem alguns artigos que compilam obras de grande relevância para a psicologia e essa compilação de obras, de clássicos e artigos atualizados, eles dão conta do que nós precisamos para esse semestre, tá bom? Então, antes de dizer qual é o artigo, eu queria dizer que meu nome é Camille Gomes, para quem se esqueceu meu nome, para quem esqueceu do meu nome. Sou professora da disciplina Clínica Psicológica, ou Psicologia Clínica, como queiram chamar, tá? E eu gostaria que vocês buscassem, acredito que encontram facilmente no Google, o artigo O Surgimento da Clínica Psicológica, dois pontos, da prática curativa aos dispositivos de promoção da saúde. Esse artigo, ele é da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tá bom? É da PUC de Minas Gerais. Então, esse artigo é da linha de publicações Psicologia, Ciência e Profissão, tá? É um artigo que é um clássico, inclusive, muito citado em muitas obras, em várias obras. Então, estou com ele aqui no meu celular. Ele tem essa imagenzinha aqui, não tem como vocês errarem. Eu estou acompanhando aqui com vocês. A gente vai fazer um estudo dirigido desse artigo para a gente compreender o que é a clínica, o conceito de clínica, bem como a origem da clínica e tecer algumas críticas a respeito da praxis clínica contemporânea, tá? Como eu disse na aula passada de introdução, a gente vai sempre discorrer dentro dessa perspectiva crítica, tá? Então, vamos lá. Esse artigo, gente, ele vai trazer o conceito, né, como eu já disse para vocês, e definir qual o campo de atuação da psicologia dentro da dimensão clínica. Então, a gente vai fazer uma análise histórica desse surgimento, tá certo? Tanto desse surgimento da prática, do surgimento da prática, como também refletir sobre o modelo de clínica que traz, né, alguns limites dessa prática individual. E esse consultório, né, traz uma contraposição, melhor dizendo, né, assim, traz algumas barreiras em relação ao que a gente compreende que seja o modelo de clínica social, a clínica psicossocial, que é uma clínica ampliada que traz uma nova perspectiva do fazer clínico. Então, acaba sustentando, né, atuações diversas no campo de atuação da psicologia no Brasil, né? Então, a gente vai primeiramente buscar essas origens é, etimológicas, a gente vai usar a etimologia, ou seja, a gente vai discorrer a respeito do conceito e dissecar o nome, a origem do nome clínica, e a partir daí a gente vai compreender da importância desse significado para o deslocamento prático, tá certo? É, e, por fim, a gente vai trazer, articular, né? Por fim, não. No meio do caminho, a gente vai articular a psicologia e a prática voltada à individualidade, né? Ao indivíduo, à subjetividade, sem levar em consideração os processos coletivos e o desafio que essa prática liberal, privada, individualizada, ela atende, né, esses limites tradicionais e clássicos e, ao mesmo tempo,
toda a prática ética e política dessas intervenções e das barreiras que a gente enfrenta dentro dessa prática e de como é que a gente precisa avançar para tirar desse campo da individualidade e conseguir trazer para a coletividade, né? Engajando-nos na realidade social do Brasil, tá? Então, gente, trazendo para essa reflexão desse artigo, vocês podem acompanhar comigo, né, o surgimento da clínica psicológica, da prática curativa aos dispositivos de promoção à saúde. E como é que a gente vai promover a saúde? Como é que a gente vai conseguir dar conta dos processos de saúde se a gente não sair do indivíduo, se a gente ficar preso a conceitos de subjetividade, unicamente da subjetividade, né? Então, é essa grande pergunta epistemológica que a gente tem que fazer hoje aqui. Então, gente, é recente, né, que o Conselho Federal de Psicologia tem questionado a atuação do psicólogo no Brasil, né? Tem falado sobre como que a gente precisa atuar a partir de tantas formas de ser no mundo. Então, aí aqui traz alguns dados demográficos que são importantes que a gente contextualize, que entre os psicólogos, 75% dos psicólogos que estavam exercendo a profissão na data da pesquisa, a maioria, 54,9%, se dedicava à clínica no consultório. Ou seja, dos psicólogos formados, mais de 50% atuam na clínica. Então, gente, a gente entende que a psicologia da saúde, a prática dela, em sua grande maioria, é clínica. Então, a clínica acaba sendo uma característica muito uníssona da nossa profissão. Isso é bom, por um lado, porque o psicólogo ele tem a oportunidade de ser autônomo, o psicólogo tem a oportunidade de exercer uma profissão independente de um contrato de trabalho numa instituição privada ou pública, ele está ali, né, exercendo a sua ciência e a sua profissão numa perspectiva autônoma, porém, existem as barreiras diante desse desafio, né, que a psicologia da saúde apresenta. Então, anterior à discussão sobre a atuação do psicólogo no Brasil, uma questão nos parece prioritária. O que é psicologia clínica? Então, para que a gente entenda essa área da psicologia que é dominante, a gente precisa entender o que é a psicologia clínica. Então, uma justificativa para a gente entender o que é psicologia clínica a gente já tem, que a psicologia clínica é majoritária entre os psicólogos. A maioria dos psicólogos atua na psicologia clínica. Então, a partir disso, o que danado é essa psicologia clínica? Né? A gente tem uma ideia muito superficial e muito do senso comum do que significa essa psicologia clínica e de que ela significa atender no consultório. Né? E logo a gente é arremessado para o modelo médico. E a gente vai falar disso agora. Tá? Sim, então, tanto o Conselho Federal de Psicologia como também os psicólogos que pesquisam na área defendem, né, a definição de clínica social como uma prática que desloca para a clínica psicossocial, né? Que desloca para esse engajamento voltado à sociedade como um todo, compreendendo a dimensão de sociedade como um todo antes de qualquer coisa. Aí ele vem aqui para a parte do surgimento da clínica, e é o que a gente vai falar agora, que é importante a gente compreender o significado do termo clínica, e a trajetória histórica do que significa a clínica, e a partir disso a gente vai compreender a etimologia da palavra, como eu disse antes que a gente ia ver, lembram? O que é etimologia? É a origem. A gente vai falar, é o estudo da origem da palavra. E é importante que a gente entenda a origem da palavra porque a origem acaba sendo uma forma da gente compreender essa prática. Quando a gente compreende a origem da palavra, a gente acaba também compreendendo o que significa o fazer. Né? A palavra, ela dita quais caminhos percorrer. Então, gente,
O termo clínica, né, ele vem do grego kliné. Kliné, na língua grega, significa leito. Veja, significa leito. Então, gente, a atividade clínica é a do médico, que a cabeceira do doente acaba examinando, né, os seus pacientes, as manifestações da doença, para fazer um diagnóstico, para traçar um prognóstico, né? E acaba prescrevendo o quê? Um tratamento. Eita, caiu aqui. Então, pessoal, é importante que a gente compreenda essa origem, né? Essa origem medicalocêntrica da etimologia, a partir da etimologia da palavra. Então, essa origem clínica, da prática clínica medicalocêntrica, ela está a partir da palavra. Ela não vem só na nossa prática, ela está muito enraizada. Então, a gente sabe que os médicos, para fazer todo esse tratamento, né, ele precisa fazer uma observação do paciente, fazer uma entrevista, fazer alguns procedimentos, né? E que acabam fazendo. Isso tudo acaba fazendo uma influência direta no fazer psi. Né? Esse saber médico, ele é diretamente proporcional à influência que os psicólogos absorveram durante toda a sua prática clínica. Então, no saber médico, né, a gente acaba sustentando essa prática médica como sendo uma prática padrão. Então, a gente pensa que é impossível traçar um diagnóstico sem antes descrever quais sintomas, enquadrar num psicodiagnóstico, fazer uma avaliação psicológica aos moldes médicos, não é? E trazer todos esses sinais e fazer esse trabalho de investigação clínica, né? Que precedem a doença, que precedem a enfermidade. Então, gente, a gente sabe que para ter um tratamento precisa ter um prognóstico. Para ter um prognóstico precisa de ter um diagnóstico. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre as coisas aconteceram dessa forma. Inclusive na própria medicina. É um modelo que carece de criticidade, inclusive na ala médica, tá? Então, pessoal, o texto ele traz algumas reflexões da filosofia, certo? É importante que vocês leiam esse artigo e vai ser a tarefinha de casa para vocês. E ele vai falar sobre Hipócrates, né? Que faz toda uma observação clínica, é um filósofo que discorre sobre práticas de saúde. E aqui, né, ele vai fazendo umas conjecturas entre a prática da medicina de séculos e séculos passados em relação à medicina romana, por exemplo, falando sobre anatomia, fisiologia, na era medieval, enfim, ele faz o artigo ele faz um resgate sócio-histórico sobre como isso era feito. E do quanto que a história da medicina vive uma fase de pequenos avanços, né? Entre o século XVII e o início do século XVIII, e do quanto que a filosofia, que estava no auge na época, ela serviu como digamos, ela catapultou, né? A filosofia catapultou essa ordem, esses estudos. Então, gente, o auge da clínica médica aconteceu no final do século XVIII e início do século XIX. Então, foi um dos séculos mais prósperos da área, né, da clínica médica, e a gente, na verdade, trouxe essa influência para os dias atuais a partir desse auge. Então, foi a partir desse momento que a gente passou a desenvolver uma forma mais diretiva de como desenvolver essa prática clínica. E a partir daí que a psicologia fez uso de toda essa influência.
Aí, o próprio texto traz reflexões sobre Michel Foucault. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né? Se vocês são sexto período, em algum momento do curso vocês devem ter ouvido sobre Michel Foucault. Sobretudo numa obra dele, que é a minha obra preferida. Assim, é muito difícil ler Foucault, eu sinto muita dificuldade de estudá-lo, porém tem uma obra dele específica, além de Vigiar e Punir, que é uma obra que eu preciso ler para outras áreas da psicologia que eu ensino. Mas Microfísica do Poder é um livro que fala sobre a questão entre o saber e o poder. E do quanto que a medicina ela passeia dentro dessas concepções entre saber e poder, né? Como detentora do suposto saber, logo detentora do suposto poder epistemológico, científico, etc. Né? Então, gente, a partir dessas inúmeras descobertas da medicina que a ciência acabou se tornando soberana e entrando num rol de profissões de destaque, né, e de relevância social, de status social, de destaque, né? Então, assim, Foucault tem um livro também, além de Microfísica do Poder, que fala sobre essas questões. Ele tem um livro, o filósofo Michel Foucault tem um livro chamado Nascimento da Clínica, né? E ele fala sobre a clínica médica e o seu desenvolvimento. E ele também fala do método clínico discorrido por Hipócrates, como eu falei antes, que tem aqui no texto, né? Então, ele acaba trazendo, articulando o discurso médico, né? É, que inaugura, embasa o campo de atuação dentro de fatores sociais, políticos, econômicos, então a medicina, tecnológicos, pedagógicos. Então, Foucault começa a questionar a medicina como sendo um epicentro de fabricação de doenças. Então, por isso que a gente precisa ter um catálogo de doenças, a gente se afasta das articulações sociais que explicam o sujeito e a gente acaba partindo para uma zona perigosa, que é a oportunidade, né, de fabricar doenças, certo? E tratamentos. E isso move a economia, isso move a tecnologia, isso a ciência acaba movendo fatores econômicos e estatais importantes para que a sociedade se desenvolva. Então a coisa se torna mais densa e aspectos políticos de dominação engendram todo esse construto, né, de suposto poder e saber da medicina. Então o discurso médico ele ganha uma roupagem, né, e essa roupagem voltada a critérios científicos, obviamente, existe o critério científico, a gente não pode negligenciar isso, né? Mas esse critério científico ele vai fundamentando práticas que organizam a medicina moderna e que se sobrepõem a uma ordem política também, né? Uma ordem de dominação política, como eu disse anteriormente. Ah, então, já numa outra obra, né? Michel Foucault lança um olhar crítico na obra Genealogia do Poder. Tem também Microfísica do Poder, que é uma outra obra que fala sobre essas coisas, né? E ele fala dessas relações de poder que emergem a partir do saber. A ciência, ela confere poder, né? É um lugar de suposto saber, confere poder a partir da dominação do conhecimento. Conhecimento é poder, gente. Então, a partir do momento que você tem acesso a fatores educacionais, fatores de pesquisa, você está ali ocupando um lugar de relevância social porque você está ditando para a sociedade o que você pesquisou, o que você entendeu, o que você aprendeu. É muito importante que a gente dê conta disso a partir desse raciocínio, porque esse raciocínio é um raciocínio crítico, o raciocínio de Foucault, né? Então, deixa eu ver mais o que eu posso dizer para vocês sobre isso.
É um processo, né? Foucault fala de um processo de coexistência entre o conhecimento e o poder. Então, eu só vou ter poder, eu só vou articular o meu poder se eu souber. Se eu tiver um arcabouço teórico que me dê embasamento, para o meu conhecimento. Então, eu não posso estar falando a partir do senso comum, né? E é por isso que a gente precisa sempre fazer citações. Quem é que está falando isso? Quem é que está dizendo isso? Eu preciso citar nos artigos científicos, no TCC, no Inter, né? Em qualquer trabalho científico, publicação científica, você vai ter que estar citando, você vai estar citando as pessoas, que isso é a prova de que você está estudando, de que você sabe do que você está dizendo. Não surgiu da sua cabeça, não veio de um sonho de verão. Você estudou, você detém o poder e o conhecimento e você está ali articulando o que você entendeu. Isso é poder, gente. E quando você diz, eu tenho uma graduação, eu tenho um curso, eu tenho uma formação, você está ali assegurando o teu espaço de poder na sociedade, né? Você responder a partir de um segmento da sociedade. Então, é por isso que a gente fala da preocupação que há das políticas públicas e da Constituição, sobretudo, de garantir educação de forma equitativa, né? É necessário uma equidade de acesso à educação, a isonomia e a universalização da educação, né? Quando a educação ela é distribuída de forma igualitária, o poder também é distribuído, né? Parece que vocês podem até pensar que é um pensamento marxista, mas é um pensamento Foucaultiano também, né? A gente não está falando apenas de um pensamento de uma perspectiva política, mas é de uma perspectiva lógica. Como é que a gente quer distribuir saber, poder? Como é que a gente quer compreender que nós temos acesso e possibilidades de acessar de forma igual, porque a gente sabe que todos nós, perante a lei, nós somos iguais, não é isso que a Constituição prega? Então, se nós somos iguais, então esse poder ele deveria ser posto de forma igualitária também. E não é isso que acontece. Então, o conhecimento, a própria medicina, ela acaba desenvolvendo um incentivo a essa prática de suposto saber aos moldes capitalistas, certo? Então, vamos lá. Ele fala aqui, né, que é bem interessante, que essa coexistência entre saber e poder faz com que discursos tidos como verdadeiros sejam ditos sobre algo produzido como objeto de saber. Então, se você tem um discurso que é verdadeiro, você pode desenvolver esse discurso também com objeto de saber se você estiver dentro desse arcabouço científico. E qualquer coisa, e aí é que mora o perigo da coisa, porque se você tiver o suposto saber, o lugar, não, é fulano que está fazendo, que está dizendo. Fulano é uma pessoa muito importante, ele produziu tantos livros, tantos artigos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, desenvolveu tudo isso, ele está ocupando o lugar de suposto saber, ele sabe o que está dizendo. Então, o objeto, né, de suposto saber, ele acaba ganhando uma roupagem verdadeira, porque é aquela pessoa que ocupa aquele lugar que está dizendo. Não o médico que está dizendo, faça. O médico disse, faça. Eu não estou dizendo que é para desobedecer médico, não, tá, gente? Estou dizendo que esse lugar de suposto saber é um lugar muito complexo, porque ele acaba engendrando e complexificando, não é, as verdades, outras verdades. E o perigo mora aí porque ele acaba também colocando numa hierarquia de poder outras ciências. Aí é que está a nossa luta, aí é que entra a psicologia. É por isso que eu estou trazendo esse discurso para vocês, porque a psicologia ela se torna uma subciência, um lugar de suposto saber hierarquizado e subalterno à medicina,
Exatamente por isso. Tá dando para entender o que eu estou dizendo, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse discurso complexificado que eu estou trazendo aqui, vocês podem me procurar. Veja que discussão interessante, né? É, ele fala aqui que a medicina teve um papel preponderante e que esse poder recebe o nome de biopoder. Agora, nesse contexto de quarentena, né, de pandemia mundial, o biopoder ele está gritando na cara da gente. Em que sentido, pessoal? Nunca a medicina foi tão olhada com tanta importância. A pesquisa, né, de biólogos, infectologistas, biomédicos, né, pessoal da biossegurança. Então, esse biopoder ele determina, inclusive, quem tem acesso aos tratamentos, quem vai ditar qual medicação a gente deve usar. É para usar o quê, gente? É para usar cloroquina? Não é para usar cloroquina? Então, o Estado que diz é para usar tal medicamento, é esse medicamento que vai ser usado. E o biopoder é isso. É quando aquela categoria que detém poder determina qual o tratamento você vai usar, como é que você vai se tratar, certo? Então, gente, esse biopoder, né, é o poder sobre a vida, de determinar quem vive. Aí que entra a questão também de Membebe, né, que a gente chama, o livro dele que a gente, enfim, acaba aprendendo com ele, né, sobre necropolítica, de quem deve viver e quem deve morrer. Tem muito a ver com essa questão do biopoder, né? Poder que se incumbiu tanto do corpo como da vida, ou que se incumbiu, se vocês preferem, da vida em geral, como polo do corpo e o polo da população. Então, a medicina acaba decidindo quem vai fazer cirurgia primeiro, quem vai ocupar um leito, quem deve ficar internado, quem nem sequer tem direito a ser internado, né? A própria psicologia clínica, ela se instaura dentro dessa configuração de biopoder quando ela é elitista. Quando a gente percebe que dentro da prática da psicologia clínica, a gente tem poucas pessoas pobres tendo acesso à saúde mental e tendo acesso a consultórios, tendo acesso a psicólogos clínicos. Aí eu queria perguntar para vocês, né? Deixar essa reflexão aqui no finalzinho dessa aula. Vocês que me assistem, vocês têm condição de pagar R$ 100 por consulta? R$ 100 semanais para fazer psicoterapia? Aí eu diminuo o valor. R$ 50 por semana? R$ 200 por mês? Tirar do orçamento para pagar psicoterapia? Isso Isso é o que a gente chama, né, de biopoder. Uma área de saúde que determinada parte da população, determinada classe social que tem acesso a esse tratamento, né? Então, boa parte dos psicólogos clínicos, eles são sustentados pelas classes médias altas, pelas pessoas ricas. São essas pessoas que têm acesso à saúde mental, gente. Então, é disso que Foucault está falando, entende? Trazendo para os dias atuais, tá? Então, continuando, para a gente terminar essa parte, ele diz ainda que essa forma de poder produz e possui dois eixos que atuam sobre o sujeito como espécie humana: o poder disciplinar e a biopolítica. O poder disciplinar que incide sobre os corpos, né, de como você deve ser, de como você deve agir. E sobre... Epa, a calopsita, gente, desculpa. E a biopolítica, por sua vez, tem como área de atuação a população, né? Então, vai regularizar a natalidade, vai regularizar a mortalidade, vai regularizar essa questão, quem deve morrer, quem deve viver. Aí entra a necropolítica, que eu acabei de dizer, né? Membebe é um autor da sociologia, um autor de Angola, e ele fala sobre necropolítica. O nome do livro dele é Necropolítica. Procurem estudar sobre isso, que é importante para a gente compreender o contexto atual, né? De quem deve viver, quem deve morrer.
E vocês sabem, né, que a maior parte das pessoas que têm morrido de coronavírus, da Covid-19, é majoritariamente pessoas pretas e periféricas, não é? E a morte por coronavírus está também diretamente ligada a trabalhos de rua, a donas de casa e transporte público, tá? Então, a relação entre esses eixos é de coexistência mútua, né? Então, a biopolítica acaba modificando o biopoder e acaba utilizando ele também, né? Entretanto, a tecnologia não, ela acaba sendo usada para dominar também os corpos. Aí a gente entra na outra discussão que a gente não vai falar agora, mas é bem tensa a discussão, tá? Bom, a gente está terminando essa introdução, que é a discussão mais social a respeito da psicologia clínica, para a gente entrar no surgimento histórico da clínica na próxima aula. Até a próxima.